Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Na minha jornada dentro da assistência, eu encontrei muitas pessoas e muitas delas me marcaram na vida, seja funcionário, seja usuário, do serviço. Algumas eu já contei aqui as histórias e eu tenho convívio. Um desses personagens de atendidos, de usuários do serviço, é o Suco. O Suco é um alcoólico em recuperação que eu acompanhei durante muito tempo e de longe ainda acompanho a história dele. Ele ainda está acolhido lá no centro de acolhida e a gente tem um contato esporádico, de vez em quando eu tenho notícias. Ele veio lá do Mato Grosso, uma família já de alcoólatras mesmo, a família dele, né? Então ele já veio sem contato com a família, ficou ali no Largo de Pinheiros muitos anos, bebendo, dormindo na rua, a um ponto que ele só levantava se bebesse alguma coisa. E aí foi de álcool de limpeza, álcool combustível, uma situação assim muito degradante já, ele estava no limite. E como ele ficava ali no Largo de Pinheiros, de frente da igreja, né, e a igreja tem um trabalho de alcoólicos anônimos, o padre se envolvia no trabalho, eles fizeram abordagem, tinham contato, tinham um acompanhamento, até que chegou no limite de uma internação compulsória, senão ele não ia sobreviver. Ele estava muito doente, já muito debilitado, ele quase não comia. Então ele foi internado contra a vontade, não tinha contato nenhum da família aqui, né? A família do Mato Grosso ele também já não tinha contato, ele sabia que a família estava lá, mas não tinha um contato contínuo, e foi internado. E nessa internação desintoxicou e aí colocaram para ele, depois de um tempo, que ele tinha que continuar participando das reuniões. Só que ele era muito inquieto, ele não conseguia ficar sentado lá nas reuniões, ouvindo os depoimentos. E aí colocaram como condição para ele, então, que ele ia ficar na cozinha. Ele fazia o café, ele lavava a louça, assim, do lado do salão, ouvindo, né, os depoimentos, participando das reuniões. E aí eram várias reuniões por dia, todos os dias, né, e ele ali. Até que buscaram a vaga para ele no centro de acolhida. Ele já tinha saído da internação, não podia ficar na igreja e veio para o centro de acolhida. Já recebendo sua medalha, né, de sobriedade. Durante o período quando eu o conheci, ele já estava dentro do centro de acolhida, né? E aí, quando ele ia receber a medalha de sobriedade, ele poderia levar um familiar. E eu não me lembro exatamente em qual momento, por consideração, por tentar acessar essa pessoa que era muito difícil, porque ele não conversava com ninguém, ele saía cedo, ajudava alguns ambulantes lá a montar a barraca de café, de lanche, ele ia lá, ajudava a montar, ajudava a desmontar, ganhava um dinheirinho, mas não era um dinheiro suficiente para ter autonomia, mas ia levando a vida. Não se envolvia com os outros usuários, não tinha muita paciência. Quando a gente tentava conversar, ele falava, comigo é assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, não quero saber dos outros. Só que não dá para viver na sociedade, num grupo, num convívio, pensando só em si, não nos outros, não sendo solidário, e isso fazia com que ele fosse muito solitário também. O grupo dele de apoio era o pessoal do AA, e o pessoal do AA é rotativo, né? Muda muito. As pessoas se mudam, vão para outros lugares, vão para outros grupos, e vai mudando, e ele era muito solitário. Tinha ali poucas pessoas de referência. E aí tem as questões de recaída também dentro do grupo, isso é um choque muito grande para quem está conseguindo se manter em sobriedade. E por que o apelido dele era Suco? Porque ele dizia que ele não tomava nem refrigerante, para não dar vontade de tomar cerveja, para não voltar a beber. Então ele só tomava água e suco. Se alguém oferecia alguma coisa para ele, era suco que ele queria. E
aí foi passando o tempo e num determinado momento, numa das entregas de medalha, ele podia levar alguém com ele. Ele me chamou para ir com ele. A cerimônia era à noite, no final do dia, depois do meu horário de trabalho, mas por consideração, por trabalho, por consciência, por pensar em acessar essa pessoa um pouco melhor, me aproximar, eu fui. E aí virou hábito. Eu fiquei vários anos no centro de acolhida e por muitos anos, todo ano, eu ia lá com ele para ele receber a medalha. Saí do centro de acolhida, voltei algumas vezes para visitar e ele sempre pergunta de mim e a gente tenta trocar informações, né? Apesar de eu não estar indo lá. Aí esses dias, agora no final de junho, foi aniversário dele e eu decidi ligar. Meu marido foi lá fazer um serviço de informática no centro de acolhida, ele perguntou de mim, como sempre pergunta, né? Falou, a dona Alice está lembrada que eu estou fazendo aniversário hoje? Né? E eu vou receber minha medalha de 18 anos de sobriedade. Olha como essa história já faz tempo, né? 18 anos. Aí eu falei, meu marido chegou, comentou, eu falei, eu vou ligar para ele. Aí liguei, ele não estava. Né? Falei com a funcionária, falei, ele deve chegar daqui uma hora e pouco, você liga de novo? Não, pode deixar, eu ligo. Aí estou em casa fazendo minhas coisas, passou lá o horário, né? Uma hora e pouco. E eu estou fazendo minhas coisas, falei, a hora que eu acabar eu ligo. Aí daí a pouco me ligam. Aí era a funcionária lá, assistente técnica, falei assim, então, é que o Suco, que eu não vou falar o nome dele porque ele está lá, todo mundo identifica, né? O Suco, ele já passou aqui várias vezes na frente da sala, perguntando se ligaram, ele está muito ansioso. Eu falei, tá bom. Eu falo com ele, então peraí que eu vou chamar. Falei, pode chamar. Alguém tinha dito para ele que eu tinha ligado na ausência dele e aí isso fez ele ficar muito ansioso. E aí ele atendeu, ficou feliz, a gente conversou um pouco, né? Como que ele está agora. E aí ele falou que está com uns probleminhas de saúde, mas que ele, né, está se cuidando. E uma das coisas que ele falou que me marcou muito foi assim, olha, eu continuo ajudando as pessoas e agora eu até esqueço que ajudei. Por que isso? Nessa trajetória do primeiro eu, segundo eu, terceiro eu fui trabalhando com ele pela proximidade que eu consegui estabelecer, de que ele poderia pensar nos outros também, ajudar os outros. E nesse processo a gente teve uma mudança de imóvel, né? A gente estava com vários idosos, várias pessoas doentes. E aí na distribuição dos quartos, no andar de baixo ficavam os mais vulneráveis, os idosos doentes, e tinha um dos quartos que tinha as beliches, que eram para os usuários, né, com mais condições. E eu decidi colocar ele nesse quarto de baixo. E falei para ele, falei, você vai ficar aqui, porque nós vamos ficar com um quarto só com idoso doente, né? No mesmo quarto, se alguém passar mal, quem que vai socorrer? O espaço lá é muito grande, né? São poucos funcionários, não dá tempo de acessar o tempo inteiro, e esse grupo é um grupo que precisa de uma atenção maior. A gente não tem cuidador, não tem enfermeiro, tem 2 orientadores, principalmente à noite, no noturno, que tem que subir, né? O imóvel é grande, tem vários quartos, tem que monitorar o ambiente e pode alguém passar mal, cair, até querer ir no banheiro. A gente tinha um deficiente visual que precisava de ajuda para ir no banheiro. Eu falei, então, essas pessoas precisam de ajuda. Você tem o sono leve, está aqui do lado, né? Pode fazer esse papel. Ele mais 2 ou 3 usuários. Que a gente já escolheu a dedo pensando nisso, as pessoas que tinham mais paciência com os idosos. Falei, essas pessoas precisam lavar roupa, a gente não tem um serviço de lavar a roupa dos usuários. O entendimento do serviço é que para ele estar dentro do centro de acolhida, ele teria que ter autonomia para se autocuidar. Ele não tem autonomia de ir para a casa dele, de trabalhar, mas ele teria que se autocuidar. Então, uma pessoa que precisa de fralda, uma pessoa que precisa de comida na boca, uma pessoa que não consegue lavar a própria roupa, que tem dificuldade para o banho, mesmo no banheiro adaptado, ela não deveria estar no centro de acolhida. Mas, por falta de outros lugares, acaba vindo para o serviço da assistência. E aí, como que você cuida? Você não tem funcionário ali à disposição o tempo inteiro para cuidar disso, né? E essas pessoas precisam de uma atenção.
Falei, então, você lava roupa. Ele já lavava roupa para algumas pessoas recebendo, para ganhar dinheiro. Algumas pessoas que estavam começando a trabalhar, que tinham uma outra atividade, uma rotina, porque a lavanderia é pequena, precisa de revezamento, de agendamento, de organização, né? Até para não misturar, para um não pegar a roupa do outro e para todo mundo poder acessar. Então ele já fazia isso para alguns usuários para receber. E aí eu propus a ele a fazer para esses idosos, para essas pessoas que tinham mais dificuldade, como forma de ajuda. Alguns até recebiam algum benefício lá, que podia dar uma contribuição, alguns não tinham. E ele passou a fazer isso, só que fazia e cobrava de alguma maneira, ou dizia na cara da gente, funcionários, olha, eu fiz, eu estou ajudando fulano, estou ajudando cicrano, né? Às vezes dava 5 minutos, ele queria que abrisse alguma exceção para ele, porque ele ajudava os outros, então tudo isso foi trabalhado a longo prazo, a longuíssimo prazo. E ele acabou gostando de fazer isso. A gente descobriu nele um potencial para cuidador. Ele não tem escolaridade para isso, ele não tem nenhum equilíbrio mental, digamos assim. Ele já tem um comprometimento muito sério causado pelos anos de dependência, né? Pela própria questão familiar mesmo, pela falta de profissão. Então fica difícil ele exercer esta função como sendo um profissional da área, mas ele acaba exercendo, né, como um voluntário, um cuidador do meio. E o fato dele dizer que hoje ele faz, né, e esquece que ele fez, é porque ele chegou nesse nível de fazer pelo bem do outro e não mais como uma coisa para se favorecer. Então, com certeza, não é mais primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Ele evoluiu muito. É uma pessoa que vai continuar lá dentro, né? Fez 52 anos agora. Então está longe de ter um direito a benefício, aposentadoria, LOAS e seja lá o que for, né? Vai ficar por lá mesmo. Mas ele já aprendeu conviver, ele aprendeu dividir, ele aprendeu se preocupar com os outros. E aí, pensando nesse episódio, né, eu comecei a lembrar de outras atividades, porque tem dentro dos serviços da assistência, né, um termo que fala de atividades socioeducativas. E as atividades socioeducativas, o que são, na palavra, na expressão da palavra, atividades que educam para o convívio social, para a sociedade. A maioria das equipes, até dos gerentes mesmo, tem uma dificuldade muito grande de pensar em atividades. A gente tem que fazer um planejamento periódico, então você tem que preencher um instrumental dizendo quais atividades serão propostas, em que tempo, né? Para quando, que mês que você vai fazer, distribuir direitinho, que é uma grade de ofertas do serviço nas atividades socioeducativas. E os profissionais do serviço têm muita dificuldade de prever e têm muita dificuldade de perceber as ações que são feitas no dia a dia e que podem ser relatadas como atividade socioeducativa. Por exemplo, no momento da refeição, no refeitório, pode ser só um momento de dar alimentação ou ele pode ser um momento de atividade socioeducativa. Mas como que vai ser atividade socioeducativa? Quando eu ensino prioridade dos idosos na fila, quando eu coloco cartazes dizendo da higienização das mãos, do comportamento, do baixar o volume, né, da conversa naquele meio coletivo, um quadro lá, por exemplo, dos alimentos e dos valores nutricionais, do que deve ser comido. Quando eu uso estas estratégias para melhorar essa atividade, para melhorar o convívio social, para a pessoa ter consciência daquilo que ela está fazendo, é uma atividade socioeducativa. Se eu só der a alimentação, fez a fila, comeu, vai embora, comeu, vai embora, comeu, vai embora, não é. É uma atividade de alimentação ali, uma oferta que está lá. Mas eu posso aproveitar o momento. No momento da lavagem de roupa, se eu abrir o portão, né, se o espaço é fechado, se eu dou acesso lá para lavar roupa, seja lá qual for a organização do serviço, eu dei o acesso, a pessoa foi lá, lavou a roupa, voltou, acabou.
É a atividade, uma oferta do serviço, oferta institucional, lavagem de roupa, acabou. Mas se eu vou lá acompanhar e eu percebo que a pessoa não tem muita habilidade, eu ensino para ela, olha, a roupa branca separada da colorida, você não pode pôr cândida na colorida, senão vai estragar. Se você pendurar ela dobradinha assim, não vai esticar, é melhor do que se você puser ela pelas pontas. Eu estou ensinando, estou dando ferramentas para aquela pessoa fazer melhor aquela atividade. Eu estou educando para o convívio social, para uma tarefa que é da sociedade. Então, todas as tarefas que são feitas dentro do serviço, elas podem ser só ofertas do serviço, eu dei e acabou, ou elas podem ser oportunizadas para educar socialmente. E aí tem também que ser previstas atividades de convívio de grupo. Eu posso determinar que num determinado dia da semana vai ter a sessão cinema pipoca. Eu vou lá colocar um filme, vai ter pipoquinha, quem quiser assistir, assiste, pus o filme, sessão pipoca, acabou. É uma oferta do serviço, é um momento de lazer. Mas se eu não fizer daquele momento uma oportunidade de discussão do assunto ou de votação, olha, eu tenho esse filme é assim, esse filme é assado, esse filme é desse jeito. Qual que nós vamos escolher? Você já está dando, está fazendo uma atividade socioeducativa, você está convivendo em grupo, dando oportunidade de discutir em grupo e depois do filme eu posso discutir. Atividades de artesanato são super bem-vindas dentro do serviço. Eu ficava admirada no serviço masculino, no centro de acolhida masculino, como eles gostam de fazer crochê, tear, dobradura, pintura, né? Revista, coisas com revista, fazia canudinho de papel, com canudinho fazia a moldura e colocava lá uma figura que viu na revista, um quadro, tem até um quadrinho aí que é um cachorrinho, né, que o usuário fez a moldura, colou, me deu e eu ainda tenho, e algumas outras coisas. Eles gostam, porque se sentem produzindo alguma coisa, né? E é importante que a gente dê esta oportunidade da pessoa se sentir produtiva, sentir que ele pode fazer alguma coisa e valorizar. A gente sai trabalhos magníficos, a gente pode fazer bazares, pode fazer uma exposição com esse trabalho. Eu lembro que no masculino, o espaço era diferente e oportunizava isso, a gente tinha a sala de atividades, né, que tinha livros, que tinha materiais de artesanato, tinha dominó para eles jogarem, quebra-cabeça. Uma vez a gente fez de um calendário, eu lembro que era de uma farmácia, veio um calendário com paisagens lindas. A gente pegou cada um dos calendários, colou papel duro atrás, recortou como peças de quebra-cabeça, numerou para não misturar e nós fizemos várias atividades. A pessoa podia ir lá e montar o quebra-cabeça. Mas a gente fez atividade de misturar e fazer uma competição para achar as peças. Você usa a criatividade e eles gostaram muito. É trabalho assim que integrou, que demorou para passar, cada dia você faz um pouquinho, eles sempre gostaram. E nesse serviço, na sala de atividades, a gente expunha os trabalhos. Então, toda vez que vinha alguém da prefeitura, visitante, ficava admirado com a produção deles próprios, eles se sentiam importantes. Então, pensar no serviço, as ofertas que são essenciais, estão lá descritas que você tem que dar, e as atividades socioeducativas, que pode ser passeio, mas passeio às vezes envolve alimentação, envolve transporte, você não tem meios para isso, mas dentro do serviço, rodas de conversa com determinado tema, aplicação de dinâmicas, uma coisa que eu gostava muito de fazer com os usuários, né, fazer uma dinâmica e depois discutir, trabalhos de artesanato, né? Coisas que parecem bobas, mas que são importantes do convívio, do desenvolvimento e da autoestima da pessoa, para ela se sentir importante, se sentir participante do serviço. Então é isso, pensar nessas histórias, como a do suco, né, e outras tantas que eu conto, pensar nas habilidades de funcionários. A dona Elza era uma que tinha uma habilidade manual assim que contagiava todo mundo, mas tem outras, né? A minha era dinâmica, a gente teve funcionários que era crochê, que era
o filme, a discussão de filme, que ia muito bem. Então, pensar em potencializar essas habilidades e colocar a serviço e transformar isso em atividade socioeducativa. Aproveitar os momentos de convívio, os momentos dentro do serviço e transformar as ofertas também em atividade socioeducativa. Porque o nosso papel é esse, educar para a autonomia. É como educar os nossos filhos. Educar para que eles cresçam e se virem na vida e não dependam tanto da gente e dos outros, que eles saibam fazer. Então, proporcionar isso para os nossos funcionários e principalmente para os usuários do serviço. Por hoje é isso. Eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Até a próxima!